Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de termodinâmica, agora dar uma olhadinha na segunda lei. Bem, vamos dar uma olhada em alguns conceitos. Primeiro deles, transformação cíclica. Então, um gráfico pressão-volume, de um gás que passa do estado A para o B, depois para o C, depois para o D, e depois volta para o A, ou seja, tudo de uma maneira cíclica. Isso acontece, por exemplo, em motores, né? Você tem um cilindro que vai subindo e descendo, voltando ao estado normal, então as transformações aí vão ser cíclicas, tá bom? Então, por exemplo, de A para B, a pressão se manteve constante, é uma transformação isobárica com aumento de volume, então uma expansão isobárica. De B para C, a pressão diminuiu com um volume constante. É uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, chame como quiser, né? Importante é que o volume não mudou. E assim por diante, beleza? O lance é que para a gente entender o que acontece, eu já dei uma separada daqui, a transformação ABC e depois a transformação CDA, beleza? Então, o que acontece? Como a área sobre o gráfico dá o trabalho, esse trabalho daqui, indo daqui para lá, ou seja, o trabalho é positivo, determina essa área. Daqui para cá, a única transformação que vai provocar trabalho, sim, ó, BC não provoca trabalho, legal? A transformação que vai provocar trabalho particularmente aqui é a B. Da mesma forma, DA não provoca trabalho, mas sim CD. Só que ele está indo aqui para a esquerda, né? Ou seja, o volume está diminuindo, então aqui o trabalho é negativo. Se eu tenho aqui o trabalho positivo e aqui o trabalho negativo, o que vai acontecer, pessoal? No ciclo todo, o trabalho vai ser positivo porque a área do trabalho positivo é maior do que o trabalho negativo e vai compreender essa área daqui. Beleza? Então, outra coisa que eu já deixei anotado aqui para não esquecer de falar para vocês é o seguinte: como andou tudo e voltou para o estado A, a variação de temperatura é igual a zero. Se a variação de temperatura é igual a zero, você também não vai variar a energia interna. Tá? E o que diz a primeira lei? Ceder uma determinada quantidade de calor para o sistema, parte vai se transformar em trabalho e outra parte vai aquecer o seu gás aí, ok? Agora repara aqui, como a variação de energia interna é igual a zero, todo o calor fornecido aí no sistema cíclico se transforma em trabalho. Beleza, pessoal? Ok? Isso levando em consideração o ciclo completo. Tá? Outra coisa que eu ia esquecendo de dizer aqui, ó, é o seguinte: a quantidade de calor que você colocou no sistema, você tem que somar o calor que acontece da transformação de A para B, mais a transformação que acontece de B para C e assim por diante. Tá legal? No caso aqui, especificamente 4 transformações. Show de bola? Ok. Quanto ao sinal, o que acontece é o seguinte: como eu falei para vocês, como se eu dividir daqui, ó, A, B, como de A para B é maior do que B para A, e A para B é positivo e B para A é negativo, o trabalho realizado aqui é positivo. Aqui já acontece o contrário. A transformação de B para A é negativa e de A para B é positiva. Legal? Como a parte negativa é maior, o trabalho aqui vai ser negativo. Beleza? Então, quando você tem uma transformação em sentido horário, aqui no gráfico pressão-volume, o trabalho vai ser positivo. Quando você tem uma transformação no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Consequentemente, o calor do sistema é igual ao trabalho. Isso aí a gente já viu anteriormente.
os mesmos sinais vão acontecer com o calor fornecido ou recebido em todo o ciclo. Bem, um exercíciozinho aqui. Eu tenho uma transformação, ó, vamos lá, de A para B, para C, para D. Vamos imaginar que ela está acontecendo nesse sentido. Então, para começo de conversa, o teu trabalho vai ser positivo, como a gente já viu na prancheta anterior. Show de bola? Agora, qual vai ser o valor do trabalho? Basta calcular essa área daqui, ok? Se trata de um trapézio, a base menor é BC, ou seja, de 7 para 2, 5. Legal? E a base maior é DA, então de 2 para 8, de 2 para 10, 8. Então a base média é isso aí. Só que a gente tem que ver, ó, que tá Pascal elevado à quinta, tá ok? Uma atmosfera. Show de bola? E a altura, o volume, né? Variou de 2 a 8. Então, 6. Show de bola? Só que aqui multiplicado por 10 a menos 3 metros cúbicos. Então o que é que eu vou ter aqui, ó? 6 com 2, 3. 5 mais 8, 13 vezes 3, que multiplica 10 ao quadrado. Então, 39, 10 ao quadrado, 100. Então, 3.900, se é trabalho, joules. Show de bola? Tá aqui, ó, respondido, 3.900 joules. E a quantidade de calor, como a gente já viu aqui, ó, deixa eu até voltar lá para vocês verem, ó, quantidade de calor envolvida coincide com o trabalho, porque a variação da energia interna é igual a zero. Então, também 3.900 joules. Combinado? Bonitinho? Vamos seguindo aí, porque essa aula, ela tem a tendência de ficar longa se eu ficar molerando, tá bom? Então vamos tocar a máquina aí. Por falar nisso, segundo a lei da termodinâmica, fala justamente de máquinas térmicas. O que acontece? Você dá uma quantidade de calor para o sistema, Q1, que vem de uma fonte quente. Parte desse calor se transforma em trabalho e parte é devolvido para o ambiente ou para uma fonte fria, uma Q2. Então, ó, a quantidade de calor que entra, Q1, quantidade de energia, melhor dizendo, que entra, parte é trabalho, parte também é calor, então Q1 vai ser igual ao trabalho mais Q2. E qual vai ser o rendimento dessa máquina? Bem, o que interessa é o trabalho, ok? E você vai dividir pela quantidade de calor que você cedeu. Só que o trabalho também pode ser expresso em termos de Q1 menos Q2, ou seja, basta você mudar a ordem dessa fórmula aqui, tá? Então, trabalho se mantém à direita, Q1 menos Q2, dando aquilo lá. Tudo isso dividido por Q1. Então, o rendimento também pode ser expresso, Q1 dividido por Q1, Q2 dividido por Q1. Esse é o valor do rendimento, muito comumente expresso em termos de percentual. Beleza? Bem, no caso agora, parecido, só que o contrário, repara que o fluxo energético não é esse natural da energia ir para a fonte mais quente para a fonte mais fria, tá ok? Se você colocar um copo de água quente, um copo de água fria, o calor vai passar da água quente para a água fria, esse é o normal. Então, se por um acaso você quer ter uma máquina de refrigeração, você precisa colocar energia no sistema para que a energia vá fluir no sentido oposto do esperado. Então, você tem que colocar trabalho no sistema, beleza? Então, a quantidade de calor retirada da fonte fria, somada ao trabalho, vai ser igual ao calor despejado na fonte quente. Tá legal?
Bem, em máquinas frigoríficas, a gente não fala de rendimento, e sim de eficiência, né? Então, a eficiência vai ser Q2 dividido pelo trabalho realizado. Beleza, pessoal? Bem, deixei 2 exemplos aí para que a gente treine esse tipo de exercício, combinado? Então, vamos lá. A primeiro é o seguinte. Você tem uma caldeira, uma temperatura de 600 Kelvin. Quando a gente fala em energia, em gases, é sempre interessante estar em Kelvin, mas particularmente nesse exercício, só coloquei para chamar a atenção de vocês que determinados dados em uma questão não são necessários, que é o caso aqui. Fornece uma quantidade de calor de 2.000 calorias a cada 10 segundos. Nesse mesmo intervalo, cede energia a um condensador de 1.600 calorias. Tá legal? Então vamos dar uma olhada lá, ó. Aqui, ó. Q1, tá? Que é quanto se retira da fonte quente, mais trabalho é igual a Q2. Então vamos lá. Q1 é igual a trabalho mais Q2. Show de bola? Deixa eu dar uma melhorada nesse Q1 aqui. Então, qual é a quantidade de calor que você vai fornecer aí? Bem, 2.000 calorias. 2.000, opa, quilocalorias. Quanto vai ser o trabalho realizado? Por enquanto eu ainda não sei. Qual é a quantidade de calor que ele vai ceder para um condensador? Quando é que ele vai jogar para a fonte fria? Vai ceder 1.600 quilocalorias. Bem, então o trabalho vai ser 2.000 menos 1.600, 400 quilocalorias. Legal? Bem, qual vai ser o trabalho? Tá aí. Bem, vamos passar isso para joules? Então, 1 caloria igual 4 joules. Então, vou ter que multiplicar por 4 aqui. O teu trabalho passa a ser não, continua sendo, né? Só estou mudando a unidade. 4.000 quilojoules. 1.600 quilojoules. Escrevi certo, falei errado. Tá? Então, qual a potência? A potência, como nós já vimos em outros momentos, é a relação entre o trabalho e o tempo. Bem, 1.600 quilojoules, né? Em 10 segundos, já está no sistema internacional, então a potência vai ser de 160 kW. Show de bola? Qual o rendimento? Bem, o rendimento é o trabalho dividido por Q1. Bem, trabalho, 1.600 kJ. Vou deixar em calorias porque, desculpa, porque a minha energia inicial está em calorias, senão vou ter que converter tudo para joules, né? Então 400 dividido por 2.000 é a mesma coisa que 200 dividido por 1.000 ou 20 dividido por 100, ou seja, 20%. É uma máquina bem pouco eficiente. Me desculpe minha velha tosse. Bem, uma máquina frigorífica retira 240 joules de um congelador, então Q2, 240 joules, e no tempo de 1 segundo, e cede 300 joules ao ambiente. Tá legal? Caso vocês tenham esquecido, ó, Q2 mais trabalho igual a Q1, isso numa máquina de refrigeração. Então, Q2 mais trabalho é igual a Q1. Q2, 240. Trabalho é o que eu quero saber. Q1, 300. Bem, acho que não precisa nem fazer muita conta, né? 300 menos 240. Trabalho de 60 joules. Beleza? Então,
60 joules. Já está dizendo que é para cada segundo, né? Por cada, né? Desculpa aí pela cacofonia. Para cada segundo. Então, 60 dividido por 1 é 60 mesmo, então 60 watts. E qual vai ser a eficiência dessa criança? Vamos dar uma olhada lá, ó. A eficiência é Q2 dividido pelo trabalho. Então, Q2, 240, o trabalho 60, então todo mundo aí é divisível por 3, dá 12 por 3 ou 4. O índice de eficiência é 4, é adimensional, né, porque você está dividindo calor por calor, né, então não estranhe, deixa eu melhorar um pouco esse 4 aí. Não estranhe não ter unidade, porque essa medida é realmente adimensional. Para encerrar, eu não vou falar muito disso, porque eu acredito que em nível de vestibular caindo vai ser só teórico e não vai passar dessa ideia aqui que eu vou só esboçar com vocês, que é o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot é um ciclo que ocorre entre duas isotermas, ou seja, a temperatura é constante aqui nesses dois trechos, né? E as outras duas transformações, as transformações AD e a transformação BC, elas são adiabáticas. Se elas são adiabáticas, elas não envolvem calor. Como isso acontece? O calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente tem a mesma proporção do calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria. Legal? Como o rendimento normalmente a gente enxerga dessa forma, tá legal? E você mantém a proporcionalidade, ou seja, Q1 dividido por Q2 é igual a T1 dividido por T2, você pode substituir e o rendimento no ciclo de Carnot fica, eu já desenhei lá, né, mas vou fazer aqui para oferecer para vocês uma visão melhor. Você pode expressar por 1 menos a relação entre as temperaturas, tá? E a máquina de Carnot é a máquina térmica que oferece aí o rendimento máximo possível entre essas duas fontes de calor, tá ok? Uma vez que as transformações que acontecem de D para A e de B para C são adiabáticas, ou seja, elas não envolvem troca de calor. Bem, isso dito, a gente encerra aí a aula sobre termodinâmica, segunda lei. É algo que não se esgota nessa aula. Eu acredito que é um tipo da matéria que tem que fazer bastante exercício. E vamos ver aí como é que a gente reage em relação a isso no canal, né? Provavelmente eu vou encerrar por aqui, mas a ideia é pegar alguns exercícios de vestibular mais tarde para poder engrossar essa playlist aqui de termodinâmica. Combinado, pessoal? Então, isso dito, deixo vocês com aquele bom e velho abraço.